Meu convidado é um amigo, ele é médico formado, né, especialista em dermatologia. Está começando mais um InviCast. E o nosso convidado invicto de hoje é o Dr. Guilherme Musi. Seja bem-vindo, Guilherme. Obrigado pelo convite, velho. Prazer estar aqui contigo. Prazer é meu, né? A gente estava conversando. Primeira vez que eu te vejo pessoalmente, né? Eu até brinquei com você, que você parece muito com a Heloísa, sua mãe. É verdade. E obrigado. A gente vai falar de um tema hoje, né? A importância e como a dermatologia pode ajudar o profissional a fazer o seu marketing pessoal, né? Como é de praxe, tem alguns clichês que a gente vai falar, mas eu queria começar com uma coisa assim muito simples. Aparência e confiança. Como é que é no seu consultório? Assim, as pessoas chegam lá com muita falta de confiança, com uma autoestima baixa e essa aparência muda isso acaba ajudando ela? Cara, eu acho que assim, você tocou num ponto que é fundamental. Quando a gente olha, vamos pegar todas as especialidades médicas. Então, a cardiologia, a endocrinologia, a gastroenterologia, cara, a pneumologia. Quem vê a doença? Os caras pedem exame, vão pedir um raio-x, vão pedir um ecocardiograma, vão pedir um eletrocardiograma, vai pedir um exame para ver como é que está o açúcar no sangue, vai ver se infartou ou não. Na dermato, a gente tem uma coisa muito especial, que é o quê? A gente enxerga a doença. Só que, da mesma forma que eu enxergo, o outro também enxerga. Então, uma coisa muito importante que a gente sempre precisa lembrar nas doenças dermatológicas, e não importa qual que seja, acne, rosácea, psoríase, dermatite atópica, hidradeniite supurativa, alopecia areata, qualquer uma delas, o outro também tem uma opinião sobre aquilo que ele está enxergando. E isso daí é muito frustrante para o paciente. Por quê? Cara, você, uma pessoa assim, tem acne. A primeira coisa que alguém vai falar é, não é nem bom dia. E aí, como é que você tá? Aí alguém vai chegar assim e falar, você já tentou o sabonete XYZ? Porque eu tenho um tratamento, eu tenho uma receita caseira para você fazer. Ah, porque isso daí é falta de limpeza. Nossa, você não se cuida. Como é que você deixou isso daí acontecer dessa forma? Então, o outro, ele enxerga e ele se sente no direito de pegar e, dar 1 milhão de palpites sobre aquela condição. Porque ele acha que ele tá no direito de fazer isso daí. E isso é um problema. Por quê? Porque, cara, é um impacto na qualidade de vida dos nossos doentes que é muito grave. Tanto é que, por exemplo, um dos critérios que a gente tem para decidir vou fazer um tratamento de alto custo com o paciente ou não, impacto na qualidade de vida. A gente tem um questionário que chama DLQI, que é o Índice de Qualidade de Vida na Dermatologia. Ele vai de 0 a 30 e o paciente responde 10 questões. Se ele marcar mais de 10 pontos, é um impacto grave na doença dele, a gente usa isso daí, por exemplo, como critério para mostrar para o SUS, para o plano de saúde, para a operadora de saúde no caso, exatamente o quê? Olha quão grave essa doença é. É grave a ponto da pessoa, por exemplo, pensar em qual roupa ela vai utilizar para sair de casa. É grave a ponto desses pacientes terem, menor frequência no trabalho ou na escola. Então tem um impacto na produtividade, tudo exatamente por quê? Porque mexe na aparência. Então a pessoa fica menos confiante, a pessoa se sente incomodada porque as outras pessoas olham, as outras pessoas perguntam, e as outras pessoas não são tão compreensivas quanto a gente que estudou para ser médico dermatologista. As pessoas vêm com todas as críticas, com todas as soluções, como se você fosse uma pessoa, imóvel naquilo, como se você não enxergasse aquilo, e você enxerga, só que às vezes a pessoa não sabe muito bem o que ela precisava fazer para cuidar. E você falou uma coisa muito especial, né? Hoje, aqui no Brasil, principalmente, o Instagram vamos dizer assim, é a mídia social e a vida tem a vida real e é o Instagram, né? E eu, apesar de ser um usuário, nós temos assessoria de marketing, utilizamos o Instagram como ferramenta, eu não sou uma pessoa que fico me mostrando no Instagram toda hora. Mas é engraçado que as pessoas, nossa, Júnior, você não põe nenhum filtro, eu nem sabe, né? Eu brinquei assim, gente, não é isso, eu não estou indo vender uma imagem falsa. E quantas pessoas... Bom, vou te perguntar, quantas pessoas você já conheceu que é uma coisa no Instagram, uma pessoa no Instagram, e quando você está com ela é outra devido a esses filtros, né? É por isso, então, Guilherme, que essas pessoas elas criam uma autoimagem, porque elas também não estão contentes com a pele, com o cabelo, é isso mesmo? Exato, a gente vê isso daí o tempo todo. Então, uma menina jovem com acne, ela se sente insegura em mostrar que ela tem acne ou que ela tem cicatrizes.
Então ela quer colocar, por exemplo, um filtro que esconda essas marcas que ela tem. Por exemplo, as cicatrizes ou então a acne em atividade. Ao mesmo tempo, o que o ser humano gosta de fazer o tempo todo? Se comparar. Então, a todo momento, você vai se comparar com outro ser humano que está lá na rede da internet. Só que quando a gente se compara, a primeira coisa que a gente pensa não é essa foto está editada, essa foto foi feita com uma câmera profissional, olha a iluminação, tem um filtro, tem um retoque de Photoshop. Não, a gente pensa, nossa, essa pessoa é perfeita. Por que eu não sou assim? E aquilo gera uma angústia. Gera uma angústia. E quando gera uma angústia, a pessoa ela tenta sanar essa angústia da forma que ela achar possível. Uma dessas formas é, eu vou colocar um filtro porque eu me sinto insegura com relação à minha boca, então esse filtro vai aumentar minha boca, ao mesmo tempo que vai deixar meus cílios maior, mudar meu olho para azul, porque o olho azul é bonito. E, cara, vai, por exemplo, assim, mexer no meu nariz e me deixar maquiada. Pô, legal. Da mesma forma, assim, viram umas coisas caricatas. Então, até um tempo atrás, o pessoal colocava o filtro da harmonização facial, ficava todo mundo quadrado, com a mesma cara, extremamente caricato, e uma coisa assim, que ia além do natural. Então, a gente vê, assim, essa necessidade, e é aquilo que eu sempre me preocupo com os meus pacientes. Eu vejo, poxa, tudo bem, você tem uma doença, eu posso fazer um diagnóstico com o cara entrando na porta ali, bater o olho, porque eu vi a lesão, eu sei ver lesão, eu posso supor qual que seria o diagnóstico dela. Beleza. Aí eu vou conversar com o paciente para ele me contar a história. Então eu faço o exame físico depois, vou lá, examino de perto, olho com a lupa, converso dos detalhes, vejo qual que é a cor da lesão, a disposição, tudo. E ele me conta como é que aquilo apareceu, como é que não apareceu, o que ele já fez de tratamento, o que ele já tentou. Mas o que eu estou ouvindo? Eu estou ouvindo a pessoa me contar as angústias dela. O que eu quero saber de um cara com uma doença dermatológica? Pô, cara, o quanto que isso aqui impactou na sua vida? Tu já deixou de sair, por exemplo, com, cara, seus amigos porque você tava com uma espinha no rosto? Pô, você já deixou de, num dia quente, usar uma roupa confortável porque você tinha vergonha de uma lesão que estava no seu braço? Ou porque você tinha uma doença crônica que você não conseguia tratar, que nem psoríase, dermatite atópica, por exemplo? Então, é aquilo. Por quê? Porque como a pele é o cartão de visitas da vida, o que acontece? A partir do momento que você passa essa imagem e o outro quer interpretar como qualquer coisa bizarra que ele queira, porque geralmente as pessoas interpretam da maneira errada, não só tem uma doença dermatológica aqui, aquilo gera uma angústia e gera um impacto na qualidade de vida. A gente tem muitas doenças dermatológicas que, quando elas acontecem, elas aumentam o risco de ansiedade, depressão e suicídio. Então, a minha preocupação com alguns pacientes meus é, será que esse é um paciente que está em risco de ter uma doença psiquiátrica e ninguém vai olhar para ele dessa forma? Porque antes de eu ser dermatologista, eu sou médico. Sim, médico. E eu tô lá para cuidar de saúde, para promover saúde junto com os meus pacientes. E imagino isso no campo, na esfera do business, profissional, por exemplo. O brand da pessoa, ela muitas vezes não consegue performar na empresa porque ela pode estar com uma lesão, como você falou, com uma doença dessa, e ela começa só de manga comprida. Você começou a falar agora e eu comecei a lembrar de alguns casos que eu já vivenciei olhando com o seu mapa, né? Tinha um menino lá, ele tinha psoríase e ele só andava de manga comprida. Podia estar 72 graus e ele tava lá de coberto. manga comprida. Cara, então a gente só vai olhar a dor do outro quando somos expostos às luzes, né? Eu nunca julguei, mas também nunca questionei. Isso, como tem impactado hoje com essa velocidade de informação, né? Porque eu digo o seguinte, que isso sempre foi importante. A aparência sempre foi importante. Mas hoje, num processo de entrevista, a primeira coisa que as pessoas fazem é isso. Elas vão lá, olha o RH, olha aqui Facebook, Instagram, LinkedIn, começa a ver. E muitas vezes a pessoa é reprovada porque ela não tem uma boa aparência física. Chega muita queixa de pessoas no seu consultório, ou pessoas que você conhece que elas estão agora mudando ou estão fazendo um tratamento não só por elas, mas porque elas veem que elas não conseguem chegar a um nível profissional mais elevado ou esse profissionalismo dela não está sendo nem reconhecido por causa dessa doença que ela está sofrendo ali. A gente tem, assim, essa questão de algumas formas. Então, tem, às vezes, pacientes que procuram porque elas querem ou eles querem trabalhar certos traços no rosto com os quais eles não se identificam. Então, por exemplo, a gente pega uma pessoa vamos pegar uma mulher jovem, entre os 20 e 30 anos, que ela já tem um cargo de liderança dentro de uma empresa e ela tem que gerir, mas ela tem feições que lembram de uma menina que está no começo dos seus 20 anos. Só que ela é uma pessoa que tem que exercer um cargo de liderança. Então, às vezes ela fala, poxa, eu queria parecer mais séria, ou eu queria parecer mais respeitada.
Então ela quer trabalhar alguns traços que lembrem para ela traços assim de um pouco mais seriedade. Então ela quer trabalhar as linhas curvas dela e deixar alguma linha mais masculinizada. Então elas querem trabalhar às vezes o terço inferior, deixar muito marcado. Por quê? É uma linha inclinada, uma linha de força que remete a uma energia masculina, e aí a pessoa, você olha e fala assim, nossa, que definição aqui no mandibular, nossa, uma mulher forte. Você pode olhar o exemplo que a gente tem assim no cinema, no show business, tudo, como as mulheres procuraram marcar muito esse terço inferior, justamente para remeter a essas questões assim de força, de traços retos, que são linhas predominantemente masculinas. Você vê, a gente tem a sobrancelha retinha, a mulher vai ter a sobrancelha arqueada, essas linhas curvas arqueadas são características delas. Então, às vezes, elas procuram isso. Tem também a outra questão. Tem algumas mulheres que já estão entre seus 30 e 40 anos e falam assim, olha, eu tô no momento profissional da minha vida, eu tô bem, eu tô, cara, contente, e eu quero agora pegar e eu quero gerenciar o meu envelhecimento. Então, o que eu sempre falo com os meus pacientes é assim, eu não tô aqui para fazer você parar de envelhecer, eu não tô aqui para apagar a marca que você tem de expressão ou sumir, eu não sou um Vanish, eu sou só um médico dermatologista. Mas o que eu aprendi a fazer é gerenciar o seu processo de envelhecimento. Então, eu e você vamos envelhecer. Só que a gente pode escolher como a gente vai fazer isso daí. É que nem, por exemplo, investimento. Então, aquilo, você ganhou dinheiro. Você pode, cara, suprir a sua demanda imediata do prazer e comprar bens de consumo, ou você pode, por exemplo, pensar na sua aposentadoria daqui 20, 30, 40 anos e investir, entendeu? Você pode, por exemplo, fazer uma previdência privada, você pode, por exemplo, investir num título de, sei lá, fundo imobiliário, no que você quiser, entendeu? Ou jogar no bicho. Jogar no bicho, né? Jogar no bicho. Você me falou uma coisa muito legal, né? Então, quer dizer, as pessoas hoje já estão procurando a dermatologia para mudar essa postura, essa expressão facial. E isso é importante, né, Gui? Você falou uma coisa assim muito crucial dentro do marketing, né? As expressões. Nós, como vendedores, quando estamos atendendo, nós costumamos olhar assim, se a pessoa é mais sinestésica, se ela é mais auditiva, e as expressões dos olhares delas vão nos dizer isso. Não só a forma linguística, que é o que nós chamamos de comunicação não verbal. Isso. E essa comunicação não verbal, então, hoje a dermatologia ela vem com esses, vamos dizer assim, com essas tecnologias, com essas... Como vocês chamam? Eu não sei. Tecnologia mesmo. Eu lembro, eu fui casar e a minha esposa pediu para arrumar. Aí eu fui lá fazer botox, a mulher fez preenchimento. Ela fez esse preenchimento que você tá me falando aqui. Eu falei, não, Júlio, vai ficar uma forma mais máscula, o queixo mais... até brinquei com ela. Eu falei, doutor, eu tô indo casar, não precisa... Já deu certo. Já deu tudo certo, né? Mas é legal, e é isso, né? O que não pode acontecer, e aí eu vou te falar assim... Quando isso deixa de ser algo natural e perdemos a linha, é uma linha tênue, né? É o equilíbrio. Quando isso passa a ser, eu comentei já, vou falar de novo, tipo aquele quente da Barbie, né? Tem Sim. Um cara aí que tentou fazer as formas dele e tal. Aquilo ficou bizarro, né? Ficou, como você falou, aquele filtro do Instagram. Isso, ficou caricato. Então, essa questão que você falou é quando a gente tem um embate. Um embate entre o quê? Entre o senso estético do profissional que vai executar o procedimento e o senso estético do paciente. O que é belo para mim e o que é desejável para mim talvez não seja a mesma coisa que o meu paciente deseje. O grande problema e as grandes questões assim de frustrações com procedimentos e as questões de ausência de naturalidade, elas aparecem principalmente quando você tem uma incongruência entre os sensos estéticos. Então é aquele problema. Você, por exemplo, iria no meu consultório e você falar assim, Gui, eu confio em você, faz o que você achar melhor. Não é. Eu e você, a gente vai delimitar suas expectativas, você vai me falar o que te incomoda e eu vou traduzir esses seus incômodos em o que a gente pode fazer. Por quê? Porque se eu pegar e fizer o que eu acho legal, você talvez vai falar, cara, mas não sou eu não me enxergo. E você vê que isso é uma queixa recorrente. Quantas notícias você vê por aí, fulano de tal desfez o procedimento de harmonização facial porque, cara, ele não se enxergava. Você está harmonizando o quê? Com o senso estético de quem? É o senso estético do paciente que manda. E quando a gente tem essa ausência de conversa entre as duas partes, aí que você se mete com procedimentos assim que não tem nada a ver. Às vezes a menina fala, putz, eu queria deixar o lábio maior, o de baixo maior do que o de cima.
Pô, beleza, mas você já tem uma proporção que se a gente mexer muito nisso, vai ficar muito alterado e não vai ficar com uma aparência natural. Tem meninas que falam, poxa, eu quero uma aparência que eu fiz procedimento. Tem meninos que falam, cara, eu quero uma aparência que eu fiz procedimentos e que eu usei GH, por exemplo. Eu quero ter a face de quem usou o GH. É o senso estético dele. Eu não vou falar pra ele assim, olha, não sei, talvez. A gente vai conversar em cima disso. O outro problema, a frustração do profissional, vem quando ele não se sente confortável em fazer aquele procedimento no paciente porque ele não concorda com aquele senso estético. E ele tem que ter a maturidade de falar, velho, eu não sou profissional para você, porque eu não acho isso belo. Então a gente tem essa maturidade dos dois lados. E volta naquilo que a gente falou no começo. Como é que você decide isso? Com conversa. Você tem que entender quais são os anseios, qual que é a dor do seu paciente. Da mesma forma como ele entende que a dor dele é porque, cara, ele tem acne e as pessoas no trabalho acham que quem tem acne é adolescente, então, inerentemente, de forma inconsciente, se é um adolescente, está despreparado para fazer aquele trabalho, não pode performar num job de liderança, por exemplo. Uma coisa completamente, assim, sistema 1 que a gente fala, que é associativo e faz as maiores associações na sua cabeça. Quem descreveu isso foi o Prêmio Nobel de Economia, que mostrou pra gente, Daniel Kahneman, ele explicou pra gente como são os processos de pensamento. Então, uma coisa que me interessa muito estudar é como é que a gente chega numa tomada de decisão. O que me influenciou? Quais foram os meus vieses? Qual foi o barulho que atrapalhou? E uma das coisas é essa. Se eu te mostrar uma foto agora aqui de uma pessoa que você não conheça, você consegue rapidamente me falar o quê? Sobre a índole dela. Você consegue me falar se é confiável ou não. Eu consigo ir além, eu consigo falar, cara, Júnior, tu votaria nessa pessoa para presidente da república, para senador, para meu delegado? E você vai conseguir, cara, conscientemente me falar, putz, eu votaria por conta disso, disso, porque parece uma pessoa confiável ou não, parece uma pessoa que vai. E como é que a gente chega nisso? Na imagem que a pessoa passa. Então, se eu, por exemplo, virasse para você, Guilherme, você tem cara de médico? Não. Entendeu? Eu tô aqui, tipo, de jaqueta jeans, tal, com uma roupa despojada, porque a gente veio hoje conversar. Mas, por exemplo, se eu colocar o meu jaleco e colocar uma camisa e uma gravata, fechar o jaleco então, aí você vai falar, meu, ele pode abrir minha cabeça, porque ele é médico, olha ali, cara. Então a gente vê essa questão da imagem, é justamente o que a gente pode trabalhar. Então sempre você entender a imagem que você quer passar e saber assim que na Dermato a gente tem ferramentas e estratégias que a gente pode utilizar para que você chegue nessa imagem. E isso é muito legal, né? E como as profissões elas são comitantes, né? Eu estava numa academia, de uma das grandes redes aí que a gente trabalha, e eu falei como nós vamos colocar uma pessoa fora de forma. Porque ali não é julgamento. Eu não tenho como falar assim, ó, vou colocar numa livraria uma pessoa que não gosta de ler. Não faz sentido. Eu vou lá, estou procurando um livro, a pessoa, vai na internet, porque aqui eu só estou para localizar o livro para você. Não, não é isso. Né? Como eu vou falar de dermatologia se eu não cuidar da minha pele? É a segurança também. Né? Um dia eu fui no esteticista, juro pra você, eu fazia depilação na barba e tal. Coragem. Eu fazia, porque não podia, eu tive acne, tem marca, fiz tratamento, tratei e tal. E eu não me incomodava com aquilo. Até o ponto das pessoas começarem a me falar. Mas você faz alguma coisa? Você tem um sabonetinho de enxofre? Exato, outro, cara. Eu falei assim, vai cuidar da sua vida, né? Exato. Você não paga meus boletos, tudo. Mas aí eu Você falei... vai pagar meu tratamento? Aí eu falei, eu pedi lá, mas ninguém quis. Aí eu comecei a fazer esse cuidado por isso. Eu fui impulsionado, motivado por terceiros, a verdade é essa. E eu fui uma esteticista, porque daí eu não podia mais passar direto, tinha que fazer depilação. Aquilo era horrível, eu fui em 2 sessões. Só que eu mudei. Na primeira eu já não fui... Não, fiz mais sessões. Eu lembro que a primeira sessão que eu fui em uma delas, ela tinha uma axila, eu não sei se era a opção dela, mas ela tinha axila cheia de pelinho. E eu vi por dentro do jaleco, eu deitado na maca, aquilo... Eu falei, como assim? A imagem de mulher pra mim é sem pelinho, bem cuidada, toda delicadinha. Quando eu vi aquela axila cheia de pelo, com mais pelo que na minha, aquilo me deu um... né? Eu falei, não é isso que eu quero. É a mesma coisa o médico. Eu já fui um médico um dia e falei, tô com dor no joelho e tal. Ele não colocou a mão em mim, mandou um remédio ali. Eu não confiei. Exato. Vamos falar de um profissional médico, você é médico. Saí dali já marcando outra consulta. Eu cheguei lá e ele falou, quando você faz isso, a comunicação é muito importante também. Né? E eu vejo que
Se a primeira impressão é a que fica, é nesse ponto que eu queria chegar. Para eu me comunicar com essa pessoa, eu vou ter que ter essa imagem, que é o que você falou. Só de olhar a foto, você já vai dizer se você vota ou não na pessoa. Você acha que isso é importante também? Por exemplo, uma recepção de academia. Eu estar com uma pessoa fora de forma, isso não vai ficar atraente, né? Mas o que você acha que é mais importante? Essa pessoa cuidar não só da pele, no corpo como um todo, e esquecer as outras coisas, ou ela, voltando, porque ela tem que ter esse equilíbrio, né? Ela tem que cuidar disso, mas ela tem que lembrar também que ela tem que estar feliz, porque tem pessoas que são mais felizes, mais gordinhas, outras mais magrinhas, outras não existe uma vamos dizer assim, não posso carimbar, não, isso aqui é belo, isso aqui é feio. Como é que vocês enxergam isso, profissionais? Como vocês auxiliam as pessoas a entender isso também? Porque tem pessoas que têm, né, um tipo de tendência a serem mais magras, outras mais cheinhas, e elas dela, do organismo dela, ela não vai conseguir mudar aquilo, a não ser que seja uma cirurgia plástica e tal. E como que funciona isso hoje, dentro da dermatologia? A gente sempre, a primeira coisa é entender quando o paciente vem com uma queixa de mudança, o que motivou aquela mudança. Então, a primeira coisa que a gente fala é, você é que tem que querer mudar, a gente nunca muda pelo outro. Então, coisas que a gente se desencoraja, eu vim aqui porque o meu namorado falou que eu preciso pôr silicone. Não, velho, você não precisa pôr silicone, você tá com a ideia errada do negócio. Eu vim porque eu tenho um incômodo e eu queria colocar o silicone porque eu acho que eu ia me sentir melhor. Tá, mas por que você acha que você ia se sentir melhor? Isso daí são coisas que a gente discute. Da mesma forma, como a gente fala com a pessoa, quando vai preencher, eu não gosto, por exemplo, do aspecto e do formato do meu nariz. Por quê? O que você acha que seu nariz representa? Eu não gosto do formato, acho que por conta disso. Eu tenho um amigo médico que ele foi fazer a rinomodelação dele, por quê? Porque quando a gente olha o nariz, ele passa certas características. Então, o nariz do menino, ele é maior, tem a corcunda, feio, né? O nariz masculino é aquele nariz feio. Só que ele fala assim, cara, eu sou uma pessoa de gostos sofisticados, eu sou um médico delicado, entendeu? E o meu nariz, ele não representa isso, ele não representa aquele padrão que eu quero ter. Então ele tinha muito bem delimitado por que ele queria fazer uma alteração estética no rosto dele. Ele fez o procedimento uma vez e pronto, tá felizaço. Sabia exatamente o que ele queria. Por quê? Porque ele alinhou muito bem as expectativas. Então eu acho que a primeira coisa é justamente isso daí. Alinhamento de expectativa. Sempre. Sempre, 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 sempre. E a gente entender que o público ele vai ter opiniões assim, que são opiniões inconscientes por conta de milhares de coisas. Da mesma forma que você falou da forma da recepcionista, ou assim, às vezes se a pessoa tem acne ou não, alguma coisa, a pessoa pode entrar e achar que a iluminação da academia é muito escura, que aquilo lá lembra uma balada e ela não gosta de balada, entendeu? Então, todas essas coisas a gente tem que pensar muito bem a respeito de qual público que a gente quer receber no nosso trabalho, ou que público que a gente quer atender, e tentar ver a maior parte das coisas assim que importa para esse público. E sempre, 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 jamais em hipótese alguma é forçar mudanças nas pessoas que estão trabalhando com a gente. Isso daí é muito errado. Não dá, entendeu? Dá, né? Não dá. Principalmente porque, imagina, numa entrevista de emprego falar, vou contratar X ou Y por conta da aparência. Tipo, a gente sabe que essas coisas acontecem, mas assim, a gente não pode mover os nossos negócios dessa forma. Não, eu aqui na empresa nós temos uma outra característica, né? Eu não sou, você falou da rinoplastia, eu fiz desvio de septo? Desvio de septo. 15 dias depois que eu tinha tirado aquele negócio que parecia que era no cérebro, né? Aquele algodãozão que vinha até aqui assim, adivinha, respirando, comendo igual o pato. Eu sofri um acidente de moto. Adivinha se eu quis voltar no médico pra arrumar? Nunca mais. A minha esposa fala, amor, mas eu ganhei a cirurgia plástica de um amigo meu. Falei, não vou fazer. Por quê? Aquilo pra mim foi traumático demais. Então, assim, vou morrer com esse nariz. Criou-se um calo ósseo, mas vai morrer aqui. Exato, é uma coisa que não te incomoda, entendeu? Não e assim, mas eu perdi a oportunidade de emprego? Não sei. Perdi a oportunidade, não sei. E é mais importante pra mim manter a minha essência, né? Do que trabalhar para uma E outra coisa, também ficar pensando assim, o que deixou, porque aconteceu em relação a isso, não leva a nada. Olha onde você tá hoje, entendeu? Será que
Foi por conta disso? Então, são coisas assim que a gente vai olhar dessas coincidências da vida que a gente, como ser humano, é muito angustiante imaginar que as coisas não acontecem por um motivo. Sim. Então, tudo tem que ter um motivo, tem que ter um plano, tem que estar estabelecido. Não, cara, a vida... Isso já é uma patologia, Gui? Porque é isso que eu ia te falar. Isso já virou uma patologia? Porque eu vejo as pessoas fazendo o seguinte. Elas começam a cuidar de si, né? Foi o que você falou. Às vezes o médico vai ter que ser, lá, eu não sou esse profissional. Só que nós temos em todas as áreas, todos os tipos de profissionais. Nós vemos escândalos na política, nós vemos escândalo na medicina, nós vemos escândalo na agência de marketing, nós vemos escândalo com Uber. Exatamente. Então, assim, são seres humanos. E as pessoas têm o livre-arbítrio de fazer coisas certas, erradas, e os resultados são os diversos. Será que isso não viraria uma patologia já mais para nível psiquiátrico ou psicológico? A pessoa ela está em busca de algo para ter esse prazer imediato, como você falou, e ela tem que se olhar daquele jeito, se ver daquele jeito, e às vezes um profissional chega e olha, então, não, mas isso não vai ficar tão legal. E isso vocês já entendem que isso, os médicos já entendem que isso, a medicina já entende que isso ela tem que ser tratada em outro âmbito, e não às vezes dentro de um consultório de dermatologista, mas uma psicologia ou até mesmo com um psiquiatra. O que a gente, como profissionais que trabalham com estética, então nossos colegas cirurgiões plásticos, os otorrinos que trabalham com rinoplastia, os colegas, por exemplo, dermatologistas que trabalham também com estética, o que a gente sempre tem receio é você encontrar um paciente que tenha dismorfismo corporal. Só que dismorfismo corporal não é aquela coisa glamourizada que tem, por exemplo, em série do Netflix ou em filme. Sim. Dismorfismo corporal é uma doença, é uma coisa séria, só que qual que é o ponto? Não é aquela coisa caricata da pessoa que faz um excesso de procedimentos. O dismorfismo mesmo que a gente vê é a pessoa que ela enxerga uma alteração nela e essa alteração não é enxergue pelos outros. Então é aquela pessoa que fala assim, cara, eu tenho aqui uma lesão e essa lesão aqui, ela tá me incomodando, ela tá mexendo com a minha autoestima e aquilo vira a vida da pessoa porque ela é encafifada, porque ela acha que ela tem uma marca de cicatriz aqui, que ela não tem. Isso é dismorfismo corporal. O que a gente vê hoje são outras coisas, são pessoas buscando uma recompensa imediata, então uma demanda imediata de prazer com o quê? Eu vou melhorar a minha aparência. A mesma coisa das pessoas que entram lá para comprar, fazer compras online, porque é rápido, é um botão, parece um jogo, você ganhou... Na compulsividade, né? Na compulsividade. E aí a pessoa acha que aquilo vai preencher algum âmago dela. Às vezes aquilo é um transtorno, por quê? Porque a pessoa ela tem um transtorno, uma coisa que está impactando numa vida. E que pode ser uma coisa assim que atrapalha a qualidade de vida, como a gente falou. Mas o diferencial mesmo daquela pessoa assim, do excesso de procedimentos do dismorfismo é uma pessoa que tem uma lesão, que ela só enxerga que a lesão não tá lá, entendeu? Essa é uma coisa bem diferencial. E a gente sempre fica de olho com isso. Por quê? Porque é aí que mora a insatisfação. O paciente vai ficar insatisfeito com aquilo ali. Ele vai ficar insatisfeito. E a gente tem o momento, a quebra de poder, acolher esse paciente, conversar com ele sobre aquilo e exatamente ajudar, encaminhar para o tratamento. Legal. Fala uma outra coisa para mim, assim. Que dica que você deixa aí para essas pessoas que querem fazer um tratamento em casa? Hoje gostariam de estar lá no seu consultório, né? Muitas pessoas que eu conheço falam, um dia ainda quero passar na Clínica Muse, tem o Gui, tem o Reinaldo, eles falam assim, né? E você é conhecido como Gui Muse, né? É isso mesmo, né? Gui Muse, cara. Gui Muse mesmo. Eu falo até brincando na internet assim, não, cara, deixa que o Dr. Gui te explica, tal, assim. Teve até um seguidor, cara, que eu falei pra ele assim, mano, eu quero pôr tipo um desenho meu nas aulas falando assim, calma que o Dr. Gui te explica. Ele fez um desenho meu assim, aí eu coloco isso daí nas aulas, que eu trabalho muito com a indústria farmacêutica. Então, cara, tem nas aulas assim super sérias lá de doença, tudo tem o calma, o Dr. Gui te explica, entendeu? Então virou. Já virou um meme, que legal. É um meme. Me fala um pouquinho de você agora, como é que foi? Não, pera, faltou a dica. Faltou a dica, verdade, a gente tava falando da dica. Qual dica que você deixa? Cara, essa é a melhor coisa que você falou agora, porque meu trabalho aqui é falar de uma coisa principal, que é assim, a gente fala de estética, fala de beleza, fala de autocuidado, fala de bem-estar, mas eu tô aqui, por quê? Porque a gente precisa diminuir câncer de pele nesse país, nesse mundo, porque, cara, a gente tem uma verdadeira epidemia. E assim, dependendo do tipo de câncer, mata e é uma máquina de matar. A gente tá falando, por exemplo, do melanoma. Mas a gente tem cânceres que o potencial dele de dar uma metástase para a cabeça ou para o pulmão ele é menor, existe,
Mas, por exemplo, você consegue prevenir bastante com uma coisa simples, que é protetor solar. Se você abrir hoje a internet, o que tem de gente despreparada falando que protetor dá câncer, que protetor engorda, que protetor é disruptor endócrino. Que protetor tem agora o raio VB, ele não protege o raio bom. Exatamente. Né? Eu vejo muito isso mesmo. Isso daí é baseado, assim, em vozes da cabeça das pessoas. A gente sabe que os protetores hoje... voz da cabeça, cara. Não tem outra coisa. A gente sabe que os protetores hoje que a gente tem vendidos nas farmácias por uma regulamentação da Anvisa, ele tem que oferecer proteção contra o UVB, proteção contra o UVA. E usar protetor solar é o que previne o câncer de pele. Então a gente já tem mais do que dados assim da literatura científica que mostram a diminuição e a gente tem um problema de saúde pública. Por quê? Porque o câncer de pele, ele não é um câncer assim, tomei sol no final de semana, sexta-feira eu vou ter que ver o Dr. Gui porque eu tô com câncer de pele. Não, é exposição prolongada ao longo da vida e o dano cumulativo. Então é todo o sol que você foi tomando na sua vida. É quando você era pequeno e sua mãe te deixou no sol porque você tinha lá alguma propensão a achar que você ia ter icterícia. E não tinha nada a ver com icterícia, nada dessas coisas que a gente coloca o paciente no biliberço, não no sol. E aí o que acontecia? É todo o sol da sua vida. E aí quando você chega, por exemplo, por volta dos seus 50, 60 anos, pacientes com mais ou menos predisposição, eles têm o câncer de pele. A gente tem uma epidemia. Eu trabalho na Faculdade de Medicina do ABC, lá a gente opera. Então eu ensino médicos dermatologistas a operar. Todo dia a gente tem cirurgia para câncer, 1, 2, 3, porque a gente não dá conta. Quantas vezes por dia, Guilherme? Todo dia, 5 dias por semana. Não, quantas vezes por dia gente deve aplicar o protetor solar? Essa é uma questão que varia bastante assim de paciente para paciente. Uma recomendação que cobriria assim todo mundo, independente do que faça, seria aquela aplicação de 2 em 2 horas. Só que a gente sabe que é diferente. Uma pessoa que vai jogar frescobol na praia, frescobol é da minha época, não é da sua. Então todo mundo que vai jogar beach tênis agora que é mais novo. Eu sou bem mais velho que você, tá? Não, só depois a gente compara os RGs. Mas o que acontece? É diferente de uma pessoa que tá lá praticando atividade física, então vai fazer uma prova de ciclismo, correr um Ironman, é diferente de quem tá sentado no escritório, climatizado, tranquilo aqui com uma luz. Então a gente precisa lembrar, luz assim, o computador, a TV, elas dão câncer? Não. Elas mancham a pele? Não. O que é o problema? A luz do sol. E como é que a gente previne com protetor solar? Então tem paciente que vai se adaptar passando 1, 2 vezes e tem paciente que vai precisar passar quando transpirou, quando entrou em contato com água. E hoje a gente já tem tecnologia. Vocês veem, tem produto que é feito, por exemplo, para surfista. Sai com muita dificuldade na água. Tem produto que é feito para os corredores. Ele tem uma pigmentação assim bem interessante, fixa muito bem. Tem protetores que é para quem vai ficar dentro do escritório. São muitos fluidos, você consegue passar e não dá aquela sensação que tem uma coisa pesada ou fica, por exemplo, marcado no rosto branco. Então a indústria evoluiu muito. O que a gente vai ter no futuro? Cara, a gente sabe que daqui para frente os protetores eles vão conseguir ser tão sofisticados que ele vai assim deixar passar o espectro de luz visível que faz bem para a pele e bloquear a luz visível que a gente sabe que altera, por exemplo, questões de pigmentação, como melasma. Sim. Eu lembro que a dermatologista uma vez falou assim, Júnior, você tem vovó, não tem? Eu falei, tem. Ela falou, você já viu a pele da avó, a bumbum da vovó? Eu falei, acho que não. Meio estranho. Meio estranho. Ela comparou. E a do bebê? Eu falei, já. Ela falou, então, se você olhar a pele do bumbum da sua vovó, é muito parecido com a pele do bumbum de um bebê. Porque muito raramente a sua vovó usou fio dental e ficou tomando sol. Exato. É por isso que a gente fala do fotoenvelhecimento. É uma coisa que a gente não consegue dissociar o processo de envelhecimento do processo de envelhecimento causado pela exposição solar sem proteção. Por isso que para gerenciar adequadamente o envelhecimento, a gente usa tecnologia, usa laser, usa ultrassom microfocado, usa injetável, mas eu também faço tratamento em casa. Vou usar o protetor solar, vou aplicar um hidratante no rosto, vou procurar um médico dermatologista para usar um retinol, que ajuda na melhora da textura da pele, ou usar um retinóide de prescrição, que é um medicamento. Retinol é à noite que usa, não é isso, Gui? Isso daí é uma história que, cara, você poderia usar a qualquer hora do dia, na verdade. Exatamente. Eu uso à noite. Mais prático. Mais prático, mais né? prático, mais tempo em contato com o rosto, você não vai ficar passando a mão no rosto, cumprimentar alguém, máscara, tira, põe, todas essas coisas. Já saímos do podcast, já virou consulta, gente. Não, mas é um dos mitos, um dos terraplanismos que, por exemplo, o pessoal vem porque o retinol vai derreter sua cara. Não vai, retinol é vitamina A, cara. Você pode passar de dia, ele não vai fritar o rosto nenhum. Não tem problema algum. É muito legal. Eu confesso, eu fui à base de muita pancada.
tá? Mas da é assim que todo mundo esposa aprende. e tal. Eu não sei, tem aquele mito que os homens se cuidam menos, né? Isso é a realidade também na dermatologia? Os homens têm uma tendência... Depende pro que a gente vai considerar se cuidar. Tá, isso, usar o protetor, fazer o uso de um procedimento para pele. Eu vejo que aumentou muito a procura, mas ainda tem uma resistência, né? Fala-se que o homem, às vezes, é mais tardio até a demanda de descobrir uma determinada doença, porque ele ficou prorrogando, não é nada, né? E eu parei com isso, minha esposa falou, nossa, tem que se cuidar, isso é importante, né? E aí é aquilo, não é só pra mim a mais, né? Hoje eu tenho a minha esposa, eu tenho a minha família, então eu preciso me cuidar para eles também. Doutor Gui ajuda. Então ajuda que as pessoas que estão na academia, né? Nós trabalhamos aí com o público fitness, né? E o fitness, ele proporciona uma série de coisas. Ele ajuda também no cuidado da pele, ele vai ajudar a pessoa que faz prática de exercício físico e a que não faz, ela tem diferenças aí quanto à pele? Cara, essa é uma pergunta muito boa, porque o que mais a gente vê com relação a isso, eu trago um paralelo assim, vamos pegar, por exemplo, Mr. Olympia, Miss Olympia. Tu vê que a primeira coisa que elas vão fazer é discutir, cara, qual que é a tinta que vai passar na pele para ressaltar o músculo. Então, olha o impacto que você tem no aspecto e na qualidade da pele para você conseguir avaliar bem um grupo muscular, para aquilo ressaltar, para aquilo ficar mostrando. A outra coisa que é bastante interessante é a gente lembrar de algumas coisas. Então assim, paciente que pratica atividade física extremamente extenuante, gasta muita caloria no treino, então vai correr endurance, vai correr um Ironman. Você vê que quando o cara termina uma prova daquela, o cara tá desidratado e você olha para o aspecto, a primeira coisa que você vai pensar é, você tá cansado. Você sabe que ele tá cansado porque ele correu uma prova de, cara, pedalou 120 km, mas você também olha para a feição, ele tá com faces cansadas. Por que isso daí acontece? A gente vê que os pacientes que praticam certas atividades físicas, eles têm um consumo da gordura. E a gente tem duas coisas assim no rosto para determinar o que é aquela estrutura e a feição do paciente. A gente tem a forma e o formato. O formato é da ossatura. Sim. Então é o ramo da mandíbula, é a maxila que você vai ter. Por exemplo, aqui a região temporal, são traços assim ossos, que você não vai conseguir, por exemplo, mudar de uma hora para outra. Agora, o que dá a forma para o rosto, que repreenche essa questão, é o tecido gorduroso. E aí a gente consegue mudar. Agora, uma pessoa que emagrece muito, ela consome. Então, geralmente, você olha, por exemplo, o pessoal que vai competir no halterofilismo ou no fisiculturismo, e aí o paciente ele entra naquele pré-contest, e aí o que acontece? Ele tem que desidratar para ficar bem marcado. Você olha, por exemplo, assim, como ele desidrata o rosto, como ele consome gordura no rosto, e ele fica com um aspecto que, envelheceu. Então, por quê? Porque a gente olha formas arredondadas, formas larvais no rosto que remetem a crianças. Então, você dá um traço de maior jovialidade. Por isso que a gente quer preencher onde está faltando gordura e trazer, por exemplo, contornos, às vezes traços mais arredondados para remeter mais ao quê? A jovialidade. Da mesma forma, tem pacientes que não querem aparentar tanto, um traço de jovialidade, tem pacientes que querem parecer um pouco, então você não vai fazer uma modificação no preenchimento desse paciente. Da mesma forma do exercício, a pessoa ela começa a se sentir bem, começa a se sentir mais disposta e ela se empolga para se cuidar. É um cuidado a mais, é um autocuidado, entendeu? Aquele momento da sua rotina do skincare é um momento, cara, de autocuidado. Você vai lá, lavar seu rosto, você para tudo que você tá fazendo. Não tem celular, não tem cachorro, não tem gato, não tem videogame, não tem nada. Você tá ali cuidando de você. Da mesma forma como você tá levantando peso, quando você tá treinando, quando você tá fazendo sua bicicletinha. Sua bicicletinha, né, cara? De lei, isso daí todo dia de manhã tamo lá, 6 horas da manhã lá. Jura que é às 6 da manhã? 6 da manhã. O senhor você entra às 6, então? Eu entro às 6, mas aí eu faço o meu numa boa, porque eu gosto de botar a minha música, então escutar meus metal, meus deathcore da vida, a gritaria toda lá, do rock and roll. E aí, tipo, o Paulinho que gosta de conversar com o pessoal. Eu vou te confessar uma coisa. Faz um tempo que eu não pedalo, você acredita? Juro. Eu vou voltar a pedalar. Eu tô fazendo calistenia. Eu tô acordando às 5 da manhã e fazendo um monte de exercício de calistenia. Eu não tenho gás pra pedalar depois. Não, mas aí não dá. Calistenia é tenso, cara. Eu tô nessa pegada que eu quero trabalhar o corpo todo. Eu tô com 42. Por isso que eu brinquei com você, que eu sou um pouco mais velho que você. E eu sou da época do frescobol. Passei por essa fase. Frescobol, hein?
você me falou uma coisa agora que me remeteu a uma outra situação. As pessoas que fazem muita musculação, elas acabam ganhando massa muscular e tal, a pele estica e estria. Exatamente. E a estria? Cara, estria é uma cicatriz ao contrário. Quando a gente imagina uma cicatriz, você veio, fez um corte, machucou a derme, aquilo vai cicatrizar, fazer colágeno e vai ficar com um aspecto que você olha e fala, fez uma cicatriz. A estria, ela vem pelo estiramento, então ela é de baixo para cima. Então a gente tem uma alteração do colágeno, aquele colágeno vai, por exemplo, por conta de uma lesão, querer se reorganizar. E aí vai ficar aquele aspecto arroxeado da estria. É nesse momento que a gente tem que intervir. Então aí a gente usa procedimento mesmo. Bioestimulador de colágeno, laser fracionado ablativo, microagulhamento. A gente precisa o quê? Reorganizar esse colágeno. Quanto mais cedo eu começo a tratar a estria, melhor é o resultado. Quando ela já está branca, na carada que a gente fala, o resultado já é mais assim, inferior em relação ao que a gente teria se fizesse uma intervenção precoce. Por quê? O colágeno já está reorganizado, ele já ficou fibrosado ali. Então, para a gente melhorar muito o aspecto, é mais difícil. E é mito ou a realidade que mulher tem uma tendência a ter mais estrias na parte do glúteo, assim, é uma tendência mesmo feminina? Isso é hormonal ou não? Isso são alimentação ou outras coisas? Isso daí acontece porque a gente tem as variações, então, de acúmulo de gordura ali na região. Então, uma mulher, por exemplo, quando ela engravida, a barriga vai crescer, ali pode ter um estiramento. Ela acumula gordura, por quê? Porque o corpo se prepara para o momento da amamentação, onde você vai consumir aquela gordura para fabricar leite e alimentar o pequeno humano. Sim. Então, assim, essa tendência é uma questão assim das variações que ela passa. Mas um homem, por exemplo, se ganhar massa muito rapidamente e estriar, vai ter a mesma coisa. A gente não vê uma diferença nessa propensão. É que a gente vê ser mais comum porque quem fica grávida é só mulher, entendeu? Por isso que eu não quero fazer tanto supino para ficar com estria, nem no braço, nem do bíceps, fazendo bíceps. Eu brinco, né? Que o pessoal, seu Júnior, você malha. Eu nunca quis. A verdade é essa. Né? Eu lembro que saiu estrias, término do glúteo, na junção coxa-glúteo, por quê? Eu queria ser jogador de vôlei. Imagina um homem com 1,70m e pouquinhos, não vou falar, né? Porque não revelo. Uma estatura mediana, né? Mas queria jogar vôlei. Vejo minha mãe jogando vôlei desde os 3 anos de idade, queria jogar vôlei. Na 5ª série começou a ter aquelas competições na escola, onde os olheiros e tal. E eu fui para jogar vôlei. Então, adivinha o que eu fazia? Treino de perna. Eu precisava ter força na perna, explosão para saltar. Na minha adolescência veio estria. Não Entendi. Teve jeito, por quê? Esticou demais a pele, o músculo cresceu, a pele estiramento. E aí quando eu vi já tava branca, né? Mas não me incomoda, quando eu vou na praia... Se você não se incomoda, por que a gente vai mexer, entendeu? Né? Quando eu vou na praia e tal. Aí eu brinquei que eu não ia fazer a mesma coisa com o braço, não. Mas é um ganho assim, muito rápido, entendeu? Excessivo, geralmente, que aparece. Geralmente os pacientes quando vão fazendo de boa assim, não costuma aparecer. É exagerado, eu treinava todos os dias e tal, e portanto fiquei até desproporcional, né? Eu fiquei com o corpinho fino em cima, sou o contrário dos marombeiros, né? Que são assim. Que é o triângulo invertido. Invertido, o meu não, o meu era perna grossa e assim. Doutor Guilherme, muito me ajudou hoje, tenho certeza que nos ajudou como um todo, tá? Foi um prazer receber você aqui. Obrigado a você pelo convite. E o convite está de pé. E agora, vou deixar aqui a inveja. Vou levar o Dr. Guilherme lá no Bragantino. Bater um parmejas, Bater um parmejas. O melhor parmejana da região. Quando vocês vierem a Bragança Paulista, venham aqui no Bragantino. Dentro do estádio tem o restaurante. Eu não vou falar o nome do restaurante não, mas vocês vão achar lá. Muito fácil. Tá bom? Doutor, obrigado a você pelo convite, viu, Júnior? Foi bem da hora.